uma freira revolucionária que mudou a ordem das carmelitas. Ela teve visões místicas e após sua morte teve o seu corpo incorrupto. As curiosidades de hoje é sobre a Santa Teresa de Ávila. Aqui está 12 curiosidades sobre ela. 12. Nascimento e família. Santa Teresa de Ávila, uma das figuras mais proeminentes do misticismo cristão e da reforma carmelita, nasceu em 28 de março de 1515 na cidade de Ávila, na Espanha. Sua família, profundamente católica e de origem nobre, desempenhou um papel crucial em sua formação espiritual e intelectual. Filha de Alonso Sanches de Cepeda e Beatriz de Almada e Cuevas, Teresa cresceu em um ambiente que cultivava uma forte devoção religiosa. Seu pai, um comerciante que havia sido um importante membro da comunidade local, e sua mãe, conhecida por sua profunda fé, proporcionaram um lar onde os valores cristãos eram vividos e praticados diariamente. Desde a infância, Teresa foi envolvida nas tradições e práticas religiosas da época. Seus pais, comprometidos com a educação e a formação espiritual dos filhos, inculcaram nela uma profunda sensibilidade para a vida espiritual. A influência de sua família não só moldou seu caráter e fé, mas também plantou as sementes para sua futura vocação como reformadora e mística. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma curiosidade sobre os santos. 11. Aperfeiçoamento espiritual. Na adolescência, Santa Teresa de Ávila enfrentou uma das experiências mais dolorosas e marcantes de sua vida, a morte de sua mãe. A perda da mãe, que havia sido uma fonte de amor, conforto e orientação, deixou Teresa com um profundo sentimento de vazio e de isolação. Esse evento trágico não apenas abalou seu mundo emocional, mas também teve um impacto profundo em sua jornada espiritual. Sentindo-se desamparada e em busca de consolo, Teresa voltou-se para a Virgem Maria, pedindo-a para se tornar sua mãe espiritual. Ela depositou toda a sua confiança na Mãe de Deus, buscando a intercessão e o amparo da Virgem Maria para preencher o vazio que sentia. Esse ato de entrega e devoção marcou o início de um relacionamento mais íntimo e pessoal com a Virgem Maria, que se tornaria uma constante fonte de inspiração e apoio ao longo de sua vida. Essa experiência de dor e perda conduziu Teresa a uma profunda reflexão sobre a natureza da espiritualidade e da devoção. Ela começou a explorar mais profundamente sua fé e a buscar formas de se aproximar de Deus de maneira mais direta e significativa. Esse período de busca e oração intensificou sua compreensão do amor divino e do papel da Virgem Maria como intercessora e guia espiritual. A partir dessa fase de sofrimento e busca espiritual, Teresa de Ávila desenvolveu uma trajetória de grande profundidade mística e teológica. Suas experiências pessoais de dor e procura por conforto espiritual a levaram a uma jornada de transformação interior, culminando em sua reconhecida missão de reforma e renovação dentro da Ordem Carmelita. 10. Doença e visões. Durante uma grave enfermidade provocada pela malária, Santa Teresa de Ávila experimentou um momento crucial em sua vida espiritual. A doença, que a acometeu com severidade, trouxe não apenas um sofrimento físico intenso, mas também um período de profunda introspecção e revelações espirituais. Enquanto lutava contra a malária, uma condição que a deixou debilitada e em sofrimento constante, Teresa começou a ter uma série de visões divinas que transcenderam sua dor física. Esses episódios místicos foram marcados por uma intensidade e profundidade que refletiam uma experiência direta com o divino. Em meio ao sofrimento, Teresa relatou ter visões de Cristo e da Virgem Maria, assim como de outros aspectos da vida celestial, que lhe proporcionaram consolo e força. Essas visões não apenas aliviavam o sofrimento espiritual de Teresa, mas também a inspiravam e a guiavam em sua caminhada espiritual. Elas reforçaram sua compreensão da presença e do amor divinos, mesmo nos momentos mais dolorosos e difíceis da vida. A experiência dessas visões contribuiu para sua convicção de que o sofrimento terreno pode ser um caminho para uma maior proximidade com Deus e uma forma de purificação espiritual. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração para que a Santa Teresa de Ávila interceda por ele perante a Deus. 9. Experiências místicas. Santa Teresa de Ávila é conhecida por suas intensas e profundas experiências místicas, que desempenharam um papel significativo em sua vida espiritual e em seu trabalho como reformadora.
Uma das características marcantes dessas experiências foi a sensação de uma união tão profunda com Deus que, em momentos de êxtase, seu corpo parecia elevar-se do chão. Esses fenômenos místicos eram, para Teresa, uma manifestação direta da presença divina e uma expressão do seu relacionamento íntimo com Deus. Durante essas experiências, ela relatava sentir uma união tão intensa e transcendente que seu corpo respondia fisicamente, com movimentos que pareciam desafiar as leis naturais. Esses momentos de êxtase eram acompanhados por uma sensação de paz profunda e de um amor divino que ultrapassava todas as limitações terrenas. Apesar da profundidade e do impacto espiritual dessas experiências, Teresa era extremamente discreta quanto a esses fenômenos. Ela preferia não exibi-los publicamente e se preocupava com a percepção dos outros em relação às suas visões e manifestações. Para evitar a tensão e o possível desvio de foco de sua verdadeira missão espiritual, Teresa pedia frequentemente às suas colegas e confessoras que a segurassem durante esses momentos, garantindo que sua experiência mística não a levasse a perder o controle ou a chamar indevidamente a atenção. Seus escritos sobre essas experiências não serviram apenas para documentar os fenômenos que vivenciou, mas também para compartilhar insights sobre a profundidade da experiência espiritual e a importância da verdadeira união com Deus. Essas experiências místicas contribuíram para a formação de sua visão teológica e para a estruturação de seus ensinamentos sobre a vida de oração e contemplação. Através delas, Teresa ofereceu um testemunho vivo do poder transformador da presença divina e do impacto profundo da mística na vida espiritual. 8. Inquisição Espanhola. Durante a Inquisição Espanhola, um período de intensa vigilância e controle religioso, as experiências místicas de Santa Teresa de Ávila enfrentaram uma análise severa. A Inquisição, que visava combater a heresia e manter a ortodoxia religiosa, questionava e muitas vezes desconfiava de manifestações espirituais que pareciam transcender os parâmetros estabelecidos da fé. Os êxtases místicos de Teresa, que incluíam experiências de profunda união com Deus e fenômenos físicos como a elevação do corpo durante momentos de êxtase, foram vistos com suspeita por alguns membros da Inquisição. Essas manifestações, embora profundamente pessoais e espirituais para Teresa, levantaram dúvidas sobre a natureza e a autenticidade de suas visões e experiências. A Inquisição, com sua abordagem rigorosa e muitas vezes implacável, procurava verificar a ortodoxia das práticas e crenças religiosas, o que incluía a avaliação das experiências místicas e dos testemunhos de santos e místicos. Teresa foi chamada a defender a autenticidade de suas visões e a esclarecer a natureza de suas experiências espirituais. Este processo gerou uma série de dúvidas e incertezas sobre sua espiritualidade, colocando-a sob uma pressão significativa para justificar sua experiência pessoal diante de uma instituição que exigia conformidade com normas rígidas. Apesar das dificuldades, Teresa manteve-se firme em sua fé e na autenticidade de suas experiências místicas. Sua resposta à Inquisição foi caracterizada por uma combinação de humildade e clareza, defendendo a profundidade e a sinceridade de sua vida espiritual. Ela usou suas experiências para aprofundar seu entendimento e compartilhá-las de forma que contribuísse para a teologia e prática contemplativa, em vez de ser desencorajada pelos desafios impostos pela Inquisição. 7. Reforma Carmelitana. Aos 43 anos, Santa Teresa de Ávila tomou uma decisão crucial em sua vida espiritual: fundar uma nova ordem dentro da tradição carmelita, com um enfoque renovado na simplicidade e pobreza. Esta decisão surgiu de sua crescente insatisfação com as condições de vida no convento carmelita existente, que ela via como um obstáculo ao seu ideal de vida espiritual. Teresa acreditava que os conventos carmelitas da época haviam se afastado dos princípios de austeridade e pobreza que eram fundamentais para a ordem original. Ela sentia que a vida conventual estava se tornando excessivamente confortável e materialista, o que comprometia a verdadeira vocação religiosa e o compromisso com uma vida de oração e contemplação. Determinada a restaurar o espírito original da Ordem do Carmo, Teresa iniciou o processo de reforma criando um novo modelo de convento, caracterizado pela simplicidade radical e pela dedicação total à vida espiritual. Em 1562, com a permissão e apoio do Papa Pio IV e de figuras eclesiásticas influentes, ela fundou o convento de São José em Ávila, o primeiro de muitos que se seguiriam. Este novo ramo da ordem, conhecido como os Carmelitas Descalços, destacava-se por seu compromisso com a pobreza absoluta, a oração intensa e uma vida de retiro.
Teresa implementou uma regra mais austera e uma vida comunitária que buscava promover uma maior proximidade com Deus e uma verdadeira vivência dos ideais carmelitas. Ela procurou garantir que as comunidades reformadas permanecessem livres das distrações e confortos mundanos que, segundo ela, haviam enfraquecido a vida espiritual. O impacto da reforma carmelitana foi profundo, tanto dentro da ordem quanto na Igreja Católica como um todo. A visão e o trabalho de Teresa não só revitalizaram a ordem carmelita, mas também influenciaram significativamente o desenvolvimento da vida religiosa e mística na Espanha e além. A reforma ajudou a consolidar a identidade da ordem e a reafirmar os princípios de simplicidade e devoção que Teresa acreditava serem essenciais para uma vida cristã autêntica. 6. Rejeição e resiliência. Ao empreender a reforma da Ordem do Carmo, Santa Teresa de Ávila enfrentou uma série de desafios significativos que testaram sua resiliência e determinação. A criação dos conventos carmelitas descalços, com sua ênfase na simplicidade e pobreza, encontrou resistência tanto de membros da comunidade religiosa quanto de outras ordens eclesiásticas. A mudança radical proposta por Teresa não foi bem recebida por todos. Muitos membros da ordem tradicional carmelita viam suas reformas como uma ameaça à estabilidade e à tradição estabelecida. A introdução de uma vida conventual mais austera e despojada, que contrariava a crescente inclinação para o conforto material e a acomodação, foi criticada por aqueles que estavam acostumados a um estilo de vida mais liberal e menos rigoroso. Além disso, Teresa também enfrentou oposição de outras ordens religiosas e clérigos que se sentiam ameaçados pela mudança. Sua visão de uma vida monástica renovada e mais estrita desafiava não apenas o status dentro da ordem carmelita, mas também a estrutura mais ampla da Igreja. Essa resistência foi agravada por rivalidades e preconceitos, e Teresa foi alvo de críticas e desconfiança. Mesmo diante dessa oposição, a resiliência de Teresa foi notável. Ela manteve-se firme em sua convicção de que a reforma era essencial para restaurar a integridade espiritual da ordem carmelita. Com coragem e determinação, Teresa perseverou, enfrentando críticas e obstáculos com uma fé inabalável em sua missão. Ela buscou o apoio de figuras eclesiásticas influentes e trabalhou incansavelmente para demonstrar a importância e a eficácia de sua reforma. Sua capacidade de navegar pelas complexidades políticas e eclesiásticas da época, combinada com sua profunda espiritualidade, permitiu-lhe superar os desafios e estabelecer uma base sólida para a nova ordem carmelita. 5. Escritos influentes. Santa Teresa de Ávila, uma das grandes místicas e teólogas da Igreja Católica, deixou um legado literário que continua a influenciar a espiritualidade cristã até os dias de hoje. Entre suas obras mais renomadas estão Caminho de Perfeição e O Castelo Interior, que oferecem uma visão profunda de sua experiência espiritual e visão mística. Caminho de Perfeição é um dos escritos mais importantes de Teresa e foi originalmente concebido como uma orientação para suas irmãs no convento. Nesta obra, ela oferece um guia prático para a vida espiritual, abordando temas como a oração, a humildade e o desapego dos bens materiais. Teresa descreve o caminho para a perfeição espiritual como um processo gradual que exige dedicação e esforço contínuo. Ela enfatiza a importância da oração constante e da vigilância espiritual, fornecendo conselhos práticos para superar as dificuldades e cultivar uma relação íntima com Deus. O Castelo Interior, por outro lado, é uma obra mais complexa e profunda que explora os 7 estágios da vida espiritual. Nesta obra, Teresa usa a metáfora de um castelo com várias moradas para descrever o caminho espiritual. Cada morada representa um estágio de crescimento e desenvolvimento na vida espiritual, começando com a entrada na oração e culminando na união mística com Deus. Teresa oferece uma descrição detalhada de cada estágio, fornecendo uma visão rica e esclarecedora sobre as experiências espirituais e os desafios que surgem ao longo do caminho. Ambas as obras refletem a profunda compreensão espiritual de Teresa e sua habilidade para comunicar complexos conceitos místicos de maneira acessível. Seus escritos não só oferecem orientações práticas para aqueles que buscam uma vida mais profunda de oração e espiritualidade, mas também inspiram uma reflexão mais profunda sobre o relacionamento entre o humano e o divino. O impacto desses escritos transcende o tempo e o espaço, influenciando não apenas a espiritualidade carmelita, mas também a teologia e a prática cristã em geral.
A clareza e a profundidade com que Teresa aborda a experiência espiritual ajudam a iluminar o caminho para muitos que buscam a união com Deus e a perfeição espiritual. 4. Capela da Transverberação. A Capela da Transverberação, localizada no Mosteiro da Encarnação em Ávila, é um local de grande significado espiritual e histórico, especialmente para os devotos de Santa Teresa de Ávila. Esta capela é dedicada a um evento místico profundamente significativo na vida da santa, a transverberação. A transverberação refere-se a uma experiência mística em que Santa Teresa teve uma visão de um anjo que a perfurou com um dardo de ouro. De acordo com a descrição feita por Teresa, o anjo a atingiu no coração com um dardo flamejante, o que provocou uma dor intensa, mas ao mesmo tempo, uma sensação sublime de união com Deus. Esse evento é descrito por Teresa como um momento de profundo êxtase espiritual, no qual a dor física se transforma em uma experiência mística de amor divino. A Capela da Transverberação foi construída para honrar e celebrar essa visão extraordinária. O espaço é projetado para refletir a importância e o impacto espiritual do evento. O altar principal da capela é decorado com imagens e símbolos que evocam um episódio místico, e o ambiente é cuidadosamente planejado para proporcionar uma atmosfera de contemplação e reverência. 3. Muralhas de Ávila. A cidade natal de Santa Teresa de Ávila, Ávila, é renomada por suas imponentes e bem preservadas muralhas medievais, que não apenas definem o horizonte da cidade, mas também simbolizam a fortaleza espiritual que Teresa procurou construir ao longo de sua vida e obra. Erguidas no final do século XI e início do século XII, as muralhas de Ávila são uma das estruturas fortificadas mais bem conservadas da Espanha, com mais de 2,5 quilômetros de comprimento e 88 torres. Essas muralhas, com suas robustas torres e portões, testemunham a importância estratégica e defensiva da cidade durante a Idade Média. Contudo, elas têm um significado mais profundo quando consideradas em relação à vida e ao legado de Santa Teresa. Para Teresa de Ávila, as muralhas de sua cidade natal representam mais do que uma proteção física. Elas simbolizam a fortaleza e a resistência espiritual que ela buscava cultivar em sua vida e em sua missão reformista. Assim como as muralhas cercavam e protegiam Ávila, Teresa procurou construir uma fortaleza espiritual em sua própria vida e na vida de seus conventos reformados, promovendo uma vida de oração, disciplina e simplicidade. Durante sua vida, Teresa enfrentou numerosos desafios e resistências, tanto de dentro quanto de fora da Igreja. Ela buscou estabelecer uma reforma dentro da Ordem Carmelita, focada na simplicidade e na vida contemplativa. A imagem das muralhas, com sua força e solidez, pode ser vista como uma metáfora para a determinação de Teresa em superar obstáculos e fortalecer a espiritualidade de seus conventos. 2. Canonização. Santa Teresa de Ávila foi oficialmente canonizada no dia 4 de março de 1614 pelo Papa Paulo V. Esta cerimônia de canonização marcou o reconhecimento oficial de sua vida exemplar e das suas contribuições significativas para a Igreja Católica. O processo de canonização de Santa Teresa começou logo após sua morte, ocorrida em 4 de outubro de 1582. A sua reputação de santidade e a profundidade de suas experiências místicas foram amplamente reconhecidas pelos seus contemporâneos e continuaram a influenciar a espiritualidade cristã. Além de sua canonização, Santa Teresa de Ávila foi declarada doutora da Igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI. Este título é concedido a poucos santos cujas obras teológicas são consideradas de grande importância para a doutrina cristã. Com a concessão desse título, Santa Teresa não só foi reconhecida como santa, mas também como uma das grandes mestres da espiritualidade e da teologia na Igreja Católica. 1. Corpo incorrupto. 9 meses após a morte de Santa Teresa de Ávila, um fenômeno notável ocorreu com seu corpo. Em 4 de julho de 1583, o caixão que continha seus restos mortais foi encontrado rompido, coberto de terra e com os tecidos ao redor em estado de decomposição. Apesar dessas condições, o corpo de Santa Teresa foi encontrado em um estado de preservação surpreendente. O corpo, que estava vestido com pedaços de tecidos sujos e deteriorados, permaneceu incorrupto. O estado de frescor e a integridade dos seus restos mortais contrastavam fortemente com a condição do ambiente ao redor. Além disso, foi relatado que, mesmo após meses de sepultamento,
o corpo exalava uma fragrância peculiar, que muitos interpretaram como um sinal de sua santidade e da presença divina. Este fenômeno foi interpretado por muitos como um milagre, confirmando a santidade de Santa Teresa e a sua proximidade com o divino. Hoje, suas relíquias estão preservadas e expostas para veneração em diferentes locais, como a Capela da Transverberação, no Mosteiro da Encarnação, em Ávila. Chegamos ao final de mais uma história cheia de curiosidades. Deixa aqui nos comentários as curiosidades de qual santo você gostaria de ver aqui no canal. E até a próxima história!